Este é o primeiro episódio cujos protagonistas são ilustres desconhecidos e, tal como nós, gostam de música e de alta fidelidade, mas o desassossego do hobby não lhes dá descanso e encaminhou-os para a construção dos seus próprios equipamentos. Miguel Gomes e Luís Correia conheceram-se por causa de um amplificador muito especial, o Ongaku, lançado em 1989 pela Audionote no Japão. Em jeito de desafio, o engenheiro Kondo, o seu criador, havia de disponibilizar o esquema gratuitamente para quem quisesse tentar replicar o aclamado aparelho. Para além de uma licenciatura em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, o Miguel tem um bichinho por projetos faça você mesmo. Gosta de design industrial e é a única pessoa que conheço que tem uma máquina CNC na garagem. A área do Luís são as folhas de cálculo. É contabilista e sócio numa empresa de contabilidade. Desde muito novo que faz os seus próprios equipamentos de áudio e a minúcia com os números fez com que detectasse um erro no esquema original do Ongaku disponibilizado pelo Sr. Kondo. Revelam-nos que este ano foram pela primeira vez à feira de iHand em Munique, explicando que, essencialmente, foi para perceber a que distância estávamos dos gigantes da indústria. O objetivo foi cumprido e referem-se em modéstia. Viemos de lá com a sensação de que não lhes ficamos a dever nada em qualidade. A viagem serviu ainda para virem de lá cheios de ideias para projetos novos. Miguel, Luís, obrigado por terem aceito o convite para virem ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Ora essa. Sim. Miguel, se calhar começamos por ti, uma vez que te desafiei primeiro para participares no podcast. Conta-nos um pouco sobre ti e como é que começou esta tua viagem no mundo da alta fidelidade. Ok. Bem, então eu quando comecei a trabalhar, mais ou menos no meados da década de 2000, fui recambiado para vários países em trabalho, okay? E fiz essa vida durante 10, 12 anos e nessa fase estive completamente desligado do Wi-Fi. Antes disso era uma brincadeira com headphones, nada especial. E sempre sonhei na altura em que eu estava a juntar dinheiro lá fora. Tu és, desculpa interromper, tu és engenheiro de formação? Sim. É isso? Sim, okay. sim. Em tecnologia? Eu comecei com eletrotecnia e depois passei para a informática. Ok. Só pela questão de que eu queria afastar-me do técnico de Lisboa e ir para o técnico do Tagus Park. E havia o curso de informática no técnico do Tagus Park e era perto de casa e era impecável. Era horrível passar das 7 da manhã no comboio e no metro todos os dias para ir para as aulas. As aulas em si já eram chatas, agora com os transportes era horrível. Pronto. E eu na altura estava a trabalhar na Nokia Siemens, numa equipa de R&D. Tinha a ver com televisão digital. Nós estávamos a enviar, a iniciar os primeiros pilotos de televisão em aparelhos móveis por rede 3G. Ou seja, a Nokia Siemens vendia a rede, a infraestrutura de rede, e nós vendíamos serviços experimentais, era um mobile TV na altura, e era vendido como um pacote, a rede era vendida e aquilo era vendido e eu era recambiado para um cliente, seja uma Vodafone, uma coisa qualquer. E estava lá como braço da equipa de desenvolvimento no terreno a ver o que é que corria bem, o que é que corria mal e a dar feedback para a equipa de desenvolvimento em Lisboa para junto desenvolvermos o produto. E assim vivi 2 anos no Cairo, 1 ano no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia. Tive assim mais de 10 anos. Retornando a Portugal, comprei a minha casa e dediquei-me a hobbies e a coisas. E comecei com um sistema muito despretensioso, com um AVR e umas BMW 603, okay, antigas. E estive assim, muito feliz durante 4, 5 anos. E nessa altura em que eu comecei a passar mais tempo em casa... O AVR era um Denon? Já não me recordo. Não, acho que era um Pioneer. Era um Pioneer. Mas era igual, é a diferença entre um Fiat Clio e um... Certo. Mas era um receiver de cinema em casa, sim, mas usado em estéreo. Em estéreo, sim. Okay. E estava aqui neste sítio.
E as colunas ainda tenho lá embaixo. Sendo que este sítio, só para situar os ouvintes do podcast, é a sala do Miguel. Sim. E pronto. Na altura tinha alguma... Não tinha muita crença no para além das 603. Estava perfeito. Eu ouvia música e curtia música perfeitamente naquelas colunas e naquele sistema. E a certa altura tive curiosidade de experimentar alguma coisa melhor e comprei umas 802 da BW. Eu já conhecia aquele som, fiz a pegar e aí percebi, sabia à partida que o AVR não seria suficiente, e então andei tempos e tempos à procura de outros upgrades. Passei por Eagle, passei por Krell, fiquei-me num Mark Levinson 335 e tocava muito bem. Integrado? Não, um Power. E usava um Audio Research LS16, com válvulas como amplificador. Sim. Houve muitos aparelhos no entretanto, até meter aquelas colunas a cantar. Pronto, chegou a um ponto em que cantavam maravilhosamente bem. E eu, estando com o meu sistema perfeitamente feliz com o meu sistema na sala, disse, ok, agora quero, enquanto eu estou a trabalhar no escritório, ter um sistema, talvez não tão bom, diferente, e fui à procura de um amplificador a válvulas. Eu já tinha tido vários amplificadores a válvulas aqui a tocar com as 802 e nenhum tocou bem. E vou ao LX e procuro por amplificadores a válvulas e aparece um Velman K4000, que era um kit. E aparece-me este senhor, que está aqui à minha direita, em casa. Aproveitamos para o apresentar, que é o Luís. Olá a todos, boa tarde. Olá, Luís. O Luís aparece cá em casa com o Velman, e a partir daí ficámos amigos. A partir daí Mas era o Luís que tinha esse kit para vender? Era. Não, okay. Entretanto, ele vai falar dele depois, mas foi o primeiro amplificador que ele tinha construído já há muitos anos e já tinha muita coisa e decidiu vender. Bom, posto isto, ficámos engraçámos um com o outro. Acho que temos personalidades semelhantes, gostos semelhantes, e o Luís ficou com o desafio de mostrar uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era um Ongaku, que ele tinha construído há 30 anos. E ele um dia, passado uns meses, chega cá com portanto, uma vez mais, para explicar às pessoas do podcast que possam não perceber, portanto, o que ele construiu foi um clone, por assim dizer, de um Audionote Ongaku a válvulas, portanto, que é um amplificador lendário, lançado no final dos anos 80, que normalmente se vende por coisa como 100 mil euros. Mais coisa, menos coisa. Sim. Ok. Sim. Portanto, ele chega cá com o seu Ongaku, e eu olho para o Ongaku. O Ongaku era um aparelho muito pesado, não sei, 30, 40 quilos na altura. Continua a ser. Sim. E ele diz, mete a tocar aqui com os 82 que isto vai tocar bem. Eu nunca tinha ouvido um amplificador a válvulas tocar bem com aquilo. De uma forma muito pé atrás, liguei aquilo já a pensar, ok, vais, mas tu levas isto, que isto é um mono que está aqui, eu não vou pôr isto a tocar aqui. E mal ele tocou, nunca mais liguei o Mark Levinson. E o Luís teve a amabilidade de me emprestar o Ongaku dele 8 meses. Tive 8 meses aqui o Ongaku dele, enquanto planeava o meu. Pronto. E depois, claro, eu desafiava, vamos ter que fazer um igual. E foi assim. Então, mas, ok. Uma vez mais aqui para dar input a quem nos está a ouvir e que possa achar isto tudo muito estranho. Normalmente, um fabricante de equipamento de eletrónica de consumo não publica na internet os PDFs dos seus circuitos ou os planos de como fazer
em casa um amplificador igual ou parecido. Como é que exatamente é possível a alguém que tenha algum know-how, obviamente, fazer um Ongaku em casa? Bom, eu vou saltar uma parte das coisas e vou já para aí. E havia uma revista Hi-Fi, que era uma revista portuguesa que, entretanto, terminou já há alguns anos, que eu tinha comprado, ia a folhear, estava lá a fotografia e umas palavras sobre esse amplificador, ainda com um formato anterior àquele que tem agora. Na altura custava 40 mil euros, mas estamos a falar de 1980 e qualquer coisa. Quando surgiu, portanto? Sim, mas quando eles quando o ainda criaram. não era aquele modelo, era um modelo que tinha as RCAs para a frente. Eu creio, tenho uma imagem na minha cabeça que ele chegou a ser capa de uma revista portuguesa. Sim. Foi capa e até mencionavam o preço na capa. Era 8 mil contos, se não estou em erro, não é? Era essa revista. Ok. Eu olhei para aquilo, eu estava habituado aos quads, porque a minha juventude foi ouvir o Em Órbita todas as noites, saía da rua para ir para casa ouvir aquilo e depois voltava para a rua para brincar, e eles faziam publicidade aos quads. Eu também, como tenho escritório ali no Chiado, quando existia a Valentim de Carvalho, eu estava lá todos os dias. Belíssima loja, passei lá muitas tardes. A falar com eles e pronto, e para mim o quad era de facto, portanto, eles sabiam vender aquilo. Nessa altura olhei para a revista, disse 8 mil contos, ou 40 mil euros, para sermos mais, e disse assim, isto era um esguichozito de 25 watts. Disse, bom, achei engraçado e pronto, e guardei a revista e deixei-me estar. Eu comprava muito Hi-Fi e aparece-me lá o Peter Quartrup da Audionaut inglesa, a vender vários esquemas. Um deles era esse. Estamos a falar de uma época que a internet era vendido. não existia, não é? A Audionaut UK tinha como... Sim. Portanto, o modelo de negócio deles era vender peças. Ele era, e era o representante da Audionaut japonesa. Há uma história por trás disto tudo, que não é muito agradável, mas eles vendiam o esquema para construir um amplificador, é isso? Eles vendiam um conjunto de esquemas. Ok. Por $10, essa é uma coisa de género. Ok. E ou seja, o modelo de negócio aí era, eles vendiam o esquema com a ideia de que depois as pessoas lhes iam comprar os componentes para fazer o... Não, porque ele representava a Audionaut japonesa em Inglaterra, portanto ele vendia os amplificadores, ou seja, eu cheguei a estar com ele uma vez, fui lá comprar um transformador, ele tinha 2 Ongakus no chão e rimos um bocado e tal. Ele era uma pessoa, é uma pessoa simpática. Mas ainda... Pronto, eu digo, olha que engraçado, mandei vir aquilo. Comecei a estudar o esquema, que não é muito complicado, mas nessa altura, de facto, eu de válvulas pouco percebia transistores, já tinha feito vários amplificadores de transistores, esquemas da Philips e por aqui, e foi quando comprei este Bellman, que o Miguel falou, que eu depois vendi a um amigo meu, que entretanto ele me pediu para eu arranjar e depois para vender também. Só para situar aqui... Por isso é que isto acontece. Só para situar aqui os nossos ouvintes, qual é a formação do Luís? Esquecemos desse... A minha área é contabilidade. Não tem nada a ver, portanto. Não tem nada a ver. Não, eu sou... A ligação com o áudio e a alta fidelidade é apenas como hobby. É porque eu adoro música. Pronto, fui habituado desde miúdo a ouvir música. Mas é um autodidata no que diz respeito à construção. Completamente. E porque isto é um hobby desde que ele é miúdo. Só por curiosidade, eu nos primeiros 4 anos fiz a minha primeira experiência, que foi meter uma lâmpada de uma lanterna num candeeiro de lâmpadas normais. Claro, os fusíveis fundiram-se. Pronto, isto foi a minha primeira experiência com a eletricidade. E eu tenho, pronto, além da eletricidade, tudo muito mais. Tudo, tenho muita facilidade com tudo. Avançando, ao ter o esquema nas mãos, disse assim, bom, tenho que construir isto. Ainda consegui comprar com algumas válvulas ainda em Portugal, preços disparatados comparados com os de hoje. Tanto quanto consegui perceber, toda a filosofia do Ongaku anda à volta daquelas válvulas específicas, as 211.
Sim, isso? A filosofia Não do sei, posso estar Ongaco, errado. É assim, Mas... uma das coisas que se diz muito do Ongaco é que é um pré-amplificador de alto ganho, portanto, quer dizer, é um amplificador de facto. Mas é a simplicidade do circuito dele, certo. que é muito o simples, single end, não é? É a simplicidade que lhe dá toda esta alma. Essas válvulas têm alguma característica especial? São bastante lineares, Ok. fáceis de trabalhar com elas. Isso é um pouco isso. Mas, são válvulas de altíssima tensão, sim, com muita potência, para tríodo, são um tríodo atípico. eram usadas nos aviões de comunicações, nos aviões da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é uma coisa com piada. Certo. Eu ainda tenho lá, o meu ainda usa válvulas de 1942, portanto estão a trabalhar. Ok. Temos aí as caixas do US Army Corps de 1940. General Electric, não? Sim. Ok. Portanto, tudo isso também é uma mística e toda uma áurea à volta disso que a pessoa diga às pessoas, olha, isto tem 80 anos, está aqui a trabalhar e a dar este som. Pronto, de facto, eu comprei esse kit para perceber um pouco mais de válvulas, não sei o quê, mas avançando, pronto, eu peguei naquilo, comecei a mandar fazer os transformadores, havia uma empresa que fazia os transformadores, mas aquilo não era o primeiro não saiu bem, o segundo queimou-se, foi quando eu fui a Londres, tinha ido passar uns dias com uns amigos meus que viviam lá, e fui ter com a Zurup e fui lá comprar o transformador. Mas a primeira vez que eu ouvi tinha só um canal ainda, tinha mandado vir um transformador de Inglaterra, que é uma coisa enorme, pesava não sei quantos quilos, eu disse, mas não vou mandar vir dois, vamos ver se isto vai funcionar. De facto, quando eu liguei aquilo, a tampa destapou-se completamente. Foi uma coisa de assim, bolas, onde é que eu ando, não é? Pronto, e depois isto foi toda uma evolução em termos de materiais, a internet ajudou imenso a podermos pesquisar as coisas, a adquirir as coisas, porque na altura era impossível. Não havia nada. Eu as resistências comprei-as na áudio, porque se encomendava lá, e que eram umas resistências razoáveis, e portanto era muito difícil uma pessoa conseguir arranjar materiais bons para usar naquilo, que não eram muitos, não é? Pois. Condensadores, que era uma coisa difícil de arranjar, pronto, tudo isso, mas a pouco e pouco, com as revistas, que eu assinei umas revistas também americanas, e portanto e aí conseguia por fax, uma pessoa fazia as encomendas, incrível que pareça, era assim que se trabalhava, e pronto, e durante estes anos fui mudando o aspecto, mas quer dizer, a alma é sempre a mesma. E depois tropecei neste senhor, e pronto, eu obriguei-o a fazer literalmente. O vosso encontro é então um encontro feliz. Sim. Luís, mas alguma vez tiveste a oportunidade de comparar, não estou a dizer uma comparação direta A a B, mas alguma vez houve a oportunidade de comparar o som do teu Ongaco com um Ongaco da Audionote? Sim, ouvimos uma vez umas colunas idênticas a estas, mas... E a diferença não é efetivamente significativa? Se é que há? Eu fiz uma crítica na altura, porque as colunas são de 16 ohms de impedância e o amplificador é para receber umas de 8. Portanto, logo à partida, eles ficaram assim um pouco, mas a realidade é essa, quer dizer, o amplificador não foi feito para umas colunas de 16 ohms, foi para 8, não estava a trabalhar a metade da potência, para além de que não estava equilibrado. Porque aquilo ali está tudo equilibrado. São os transformadores com as válvulas e, portanto, uma pessoa a alterar as impedâncias das colunas, altera tudo aquilo. O que é que eu posso dizer relativamente a isso? É assim, diferenças eu não... O espaço é diferente. Quando o espaço é diferente, o som tem tendência a ser diferente. As colunas são diferentes. Portanto, eu tenho umas colunas, tenho umas Sonos Faber, que gosto muito delas, são muito bonitinhas e cabem muito bem na minha casa, e portanto, é um pouco isso. E portanto, apesar do Miguel já queria que meter-me lá as BW, eu disse não, que isso não cabe na minha casa, ocupa espaço demais. E portanto, gosto muito de ouvir o som daquelas colunas, já os tenho há muitos anos, e até as comprei em segunda mão, foi o João Pedro da Digição que me as arranjou. Isso foi outra história muito engraçada que eu tive com ele, porque, já agora vou contar, andava à procura de umas colunas sensíveis para aquele amplificador,
telefonei para o Porto, que eram lá, representavam essas colunas, disseram, então vá ter onde ligar da Digisom para ir lá ouvi-las. Eu peguei num amplificador, pelo baixo do braço, não literalmente, como é óbvio, Claro. e levei o amplificador para ouvir. E estava lá uma das pessoas que trabalhava lá, pôs-me lá essas colunas a trabalhar. Entretanto, chega ao João Pedro, olhou para o amplificador, ele também chegou a demonstrar esse amplificador cá em Lisboa. O primeiro. O da Audionote mesmo. Sim. Audionote mesmo, pois, que se chamava, que era Audionote, mas japonesa. Certo. E que eu fui lá para ouvir e não ouvi. Porque eles tinham 2 salas, entrei na sala errada. E depois disse, olha, vou para casa ouvir o meu, toca muito bem. E então ele chegou lá, viu o amplificador, e a primeira coisa que ele disse ao Vasco, tira essas colunas, que essas colunas não parecem para o amplificador. Disse-lhe o que é que aquilo era, não é? E ele disse, eu vou-te arranjar umas colunas. E arranjou-me essas, passado 3 semanas, assim, já arranjou-me essas em segunda manhã, e este tenho. Qual é o modelo já agora? São as Electa. As Electa. São umas colunas muito bonitas que eu já as tinha visto num audio show e disse, tenho que comprar essas Amator, colunas. não é? Não, aquelas são só Electa. São só Electa. Ok. E são colunas de elevada sensibilidade? Não. Aquelas colunas têm 86, 87 sensibilidade, mas para este amplificador Chega e sobra. Eu imaginaria que para um amplificador com supostamente 27 vezes 2 watts de potência, pelo menos fosse necessário quê? 90 dBs para tocar bem. O quando desenvolveu este circuito, portanto, na Audionote Japan, usou como colunas de referência umas BIW 800. Os 800, não era? Que ainda são mais pesadas que as que eu tinha aqui. E ele fez este amplificador como também um desafio para provar que triúdos podiam lidar com colunas pesadas, difíceis. Sim. Ok. Isto é um tanque. Não, é um exagero estar ligado com estas colunas. Mas voltando, Luís, ao teu raciocínio de há pouco, não. Antes de falar sobre as colunas, a tua... eu acho que me perdi. Falávamos na comparação entre o teu e o Kondo original. Eu também posso depois falar sobre isso. Pois. Nós fomos os dois a ouvir. Pois, fomos os dois. É assim, a comparação. Conforme eu dizia, o espaço, as colunas, tudo isso tem influência. E havia mais essa questão, que eu achei que o amplificador estava ali a perder imensa potência derivada às colunas que tinha ligadas, que eram a 16 ohms para um amplificador de 8. Dizer que havia uma grande diferença, por exemplo, aqui entre este e aquele, venham descobri-la. Porque as colunas são as mesmas. Havia diferenças e nós falamos sobre elas. Sim, mas as diferenças eram... O RAM. Está bem, okay. Pronto. Então, tínhamos problemas para resolver. Aquilo foi uma visita, Sim. Nós fomos à Ultimate juntos para descobrir a referência do Kondo. Já que não tínhamos, estávamos a partir do diagrama, estávamos longe não tínhamos a referência física do objeto, e ali fomos ver, com umas colunas de alta sensibilidade, completamente transparentes, que mostravam a dinâmica toda do amplificador. Estamos a falar de umas colunas iguais às que tu tens aqui na sala, Miguel. Sim. Mas avant-garde. Sim, foi na Ultimate há coisa de 3, 4 meses, sim. Eu estive lá também. E deu para perceber que eu nessa altura estava a viver com o amplificador do Luís há vários meses, portanto eu ouvia aquilo mais de 5 horas por dia. Eu trabalho em casa e o amplificador fica ligado de manhã, não é? Tu nessa altura já tinhas iniciado o processo de construires o teu ou ainda não? Já. Ok, mas ainda não estava finalizado? Não, isto demorou para aí 8 meses. Foi o tempo que eu tive cá o amplificador do Luís. Ok. Mas só para pôr em perspectiva, o teu namoro com as válvulas começa no amplificador que o Luís te traz antes. Esse tal... Não, eu acho que... Recorda-me o nome? Não, o meu namoro é o Velman K4000. Ok. Acho que o meu namoro com as válvulas nasceu um bocadinho antes, mas foi mais curiosidade, não era bem namoro, era assim um flerte de verão.
Certo. que era, era o Audio Research OLS16. Ok. Em que eu ainda não sabia muito bem o que eram as válvulas, estava assim um bocadinho receoso e decidi nessa altura, não com as 802, porque achava que aquilo era um caso perdido, que aquilo não havia válvulas que agarrassem aquilo, de experimentar com umas colunas mais sensíveis e experimentar ver o que é o mundo das válvulas, o que é isto das válvulas que toda a gente fala. E pronto, depois percebi que o mundo das válvulas é uma toca de coelho sem fim e que isto é só um dos cantos sujos do mundo das válvulas. De e que há repente muitos entraste na Alice, no País das Maravilhas, sim, não é? Claramente. Pronto, mas em termos do caráter do Ongaku, eu acho que ele está cá. O Ongaku original, o japonês, acho que é importante, o Luís não me mencionou por esquecimento ou por nervosismo, não sei. Nervoso não. Muito bem, para Tenho idade para isso. que há dois Ongakus, da Audionote, a Audionote UK e o da Audionote Japão, e são totalmente diferentes. Ok, explica-nos isso, por favor. Pronto, o original é o japonês, que entretanto teve várias iterações, agora vai na quarta, se não estou em erro, e baseou sempre nas válvulas deste circuito, que é a 5687, a 6072 e a 211. E a GZ34. E a GZ34. E em usar prata tanto quanto se possa na fiação ponto a ponto, nos transformadores, nos condensadores, e à exceção do chassi que é em cobre. E o da Audionote UK é um bocadinho mais liberal, em que existem várias versões do Ongaku, um bocadinho para todas as bolsas, com um bocadinho mais de cobre, um bocadinho mais de prata. Certo. E o circuito também é ligeiramente diferente. Muito diferente. Pronto, muito diferente. E obviamente haverão de tocar de forma diferente. Sim, e as opiniões pelos fóruns dos poucos possuidores de uns dizem que há uns que preferem o UK, há uns que preferem o japonês. Ok. Não é consensual. Já agora, vocês têm ideia... Desculpa, e este que vocês construíram é o japonês. É o japonês, ok. Não tem tanta prata como o japonês, porque seria proibitivamente caro, mas é o japonês. E o que estava a tocar era o japonês. Era o japonês. Era o japonês. Ok. Pronto, aqueles, para terem uma ideia, os transformadores de saída, que são aqueles paralelepípedos ali por trás das 211, no original japonês, demoram cada a um senhor japonês, a um microscópio, 500 horas afiar. E 7,5 kg de prata, fio de prata enrolado. Para afiar aquilo. Por isso é que aquilo é vendido pelo preço exorbitante que é. Que é, claro. Além da prata, que é muito cara, e ainda por cima o Conde original era engenheiro metalúrgico. Ele tinha, o Sr. Conde. O Sr. Conde. O Sr. Conde tinha as próprias teorias de materiais e ele criou a sua própria liga de prata. Portanto, mesmo este nunca há de ser o Conde original, porque não está a usar a prata do Conde. Ok. Que é uma prata italiana anilada com um processo... E eles ainda usam essa? Usam isso, sim. Para construir os amplificadores? Sim, ok. Sim. Ok. Sim. Estamos a falar, portanto, deste tipo de amplificador que tem transformadores de saída. Sim. Ok. E foi assim que o próprio Conde chegou ao público e disse aqui, olha, tem aqui o circuito do meu Ongaku, é muito simples, como veem, tem poucos componentes. Vocês vão pegar neste circuito e só vão fazer um amplificador medíocre, porque não vão ter as peças que eu tenho. Nem vão fabricar as peças com o mesmo grau de perfeccionismo que eu faço. Ele disponibilizou então os circuitos, os diagramas, como uma espécie de desafio. Como uma espécie de desafio. E quando lhes dei a dizer, criei aqui este amplificador que sem qualquer dispedor tem 5% de total de distorção harmónica, toda a gente acha que é o melhor amplificador do mundo e já agora está aqui o circuito e tentei fazer. E é isso. Engraçado, curioso. Eu penso que eu acho que nesse aspecto torna-se interessante. Porquê? Porque eu volto para trás e penso assim, quando havia a guerra dos amplificadores, das percentagens de distorção, que andávamos a falar 0,01, o meu é melhor porque é 0,001, e as pessoas não imaginavam do que é que se estava a falar.
assim como as potências. Porque as pessoas não percebem que quando estão em casa a ouvir música estão a ouvir meio watt, Um watt, quanto muito. E já estão a ouvir muito alto. E então, se forem colunas muito sensíveis, não sei se chega a 1 watt. Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não... E eu também, eu sou sincero também, durante muito tempo não sabia, e eu acho que é natural, porque não sei, a informação não estava tão disponível como hoje em dia está. E portanto, é óbvio que isto nunca há de ser igual ao original, mas não precisa de ser. Precisa de tocar muito bem, e é isso que ele faz. Pois. No fundo é isso. E pronto, durante o período em que o meu amplificador esteve cá, nós experimentámos 3 transformadores de saída, o que ele tinha, que eu tinha comprado um israelita, porque tinha uma impedância de entrada muito alta e eu queria experimentar isso. Isto, entretanto, o Luís aproveitou o facto de eu também gostar desta coisa para estarmos os dois aqui a experimentar coisas, não é? A geekar. Isto foi um geekante. Porque assim, isto não há nada como ter uma companhia para discutir aquilo que se anda a ouvir. E depois optámos por os transformadores da antiga Tango, que agora são ISO, e que são aquelas coisas monstruosas. E de facto a diferença também é da noite para o dia relativamente ao que anteriormente tinha. Eu anteriormente tinha uns da Audionote mandados em Inglaterra, e depois troquei para esse, mas não tive esses durante muitos anos, nem muito tempo. Vocês, por assim dizer, mediram este amplificador, ou seja, tem também ele os 27 mais 27 watts a 1 kHz com 5% de distorção harmónica total? Não faço ideia. Porque não foi uma coisa que nós fomos eu entendo que isso não possa não ter relação com o resultado final, mas só por uma questão de benchmarking, de tentar perceber se o que tinham conseguido era pelo menos eletricamente semelhante ao padrão original. Eu percebo. E é necessário para já termos um injetor de sinais decente que injete para lá os sinais, e a partir daí não será difícil. Eu inclusive até mandei umas fotografias de umas ondas que o meu estava a fazer na altura, mandei para o Miguel. Quer dizer, se a potência é essa, não sei, porque nós não tivemos... Dentro das nossas capacidades, nós medimos com um osciloscópio e com um injetor de sinais RELs. Pois, foi. Mas também... E o resultado era efetivamente mais ou menos esse? Sim. O dos 27 por canal com... Não, em termos de potência não. Não, porque a potência, eu não acredito que isto dê os 27. O do Conde pode dar. Olhando para as válvulas, olhando para a alimentação que as válvulas têm... Dá mais ou menos? Menos. Tem que dar menos de 20? Mas... Sim. Tem que dar menos. Mas é totalmente irrelevante. Com os 802, nós estávamos a meio gás e já tinha sons, já tinha esta sala que é grande, cheia de som. É irrelevante ter os 27. De facto, isso não é nada relevante neste amplificador, e até com as minhas colunas que têm menos 4 ou 5 decibéis de sensibilidade, 4 ou 5, não, menos 13 decibéis de sensibilidade. E portanto, mesmo assim não é um problema. Eu para ouvir uma pressão sonora normal, tenho aqui um quarto da potência, do volume. Nós aqui estamos numa casa isolada, não tenho vizinhos, não partilho paredes com vizinhos. Todas as noites ouço música quase acima de 90 dB. E nunca passei do meio, dos 50% do volume. Com as Avantgarde, então. Mas as Avantgarde têm quê? Mais de 90 dB de sensibilidade? Tem 100 e passa de 100. Passa de 100. Não, com estas eu não passo de um quarto. E vamos ver, daqui a um quarto estamos aqui colados à parede. Mas eu acho que essas coisas da potência às vezes não têm muita relevância. Tem mais relevância a qualidade que sai do amplificador do que propriamente a potência. E eu acho que nesse aspecto e é uma experiência muito, muito interessante. Pronto, eu, à parte disto, DACs e pré-amplificadores, e farto-me brincar com isso, porque é mesmo brincar. Até construí o meu leitor de CDs, assim, com gavetas, enfim, porque é uma coisa que eu tenho de estar
a mexer com as mãos, sempre, qualquer coisa, para esquecer o trabalho e essas coisas todas, não, que é uma faço isso para ter dinheiro, para depois brincar. No fundo é isso que o trabalho é um empecilho no nosso hobby. Acaba por ser, não é? Um trabalho é um empecilho para quem gosta de... Ocupa horas demais. Para quem gosta disto. Miguel, nós começámos a falar porque tu compraste umas colunas de áudio, umas placas parecidas com umas semelhantes a umas que eu também tive. E na altura querias saber alguma informação sobre elas e tu sempre ficaste com elas? Sim, então lembras. Ok, muito bem. Não sei se tu pesquisaste no site da Acuhorn, se chegaste a espreitar o senhor que está por trás do projeto. Eu falei com ele, Falaste com ele? Eu também falei com ele. Eu achei um senhor um bocado peculiar. Tu pedi-lhe ajuda para um determinado tipo de situação e ele não foi muito expedito. A história da Acuhorn é estranhíssima. Eles começaram como restaurador de móveis. Exato. E ganharam fortuna aí e o tipo também tinha tempo livre e dedicou-se como nós a fazer coisas. Ele tem uma coisa muito interessante que eu acho muito interessante. A conclusão a que se tira é que tudo isto são hobbies de pessoas com demasiado tempo livre. ou poucas horas dormidas. Também. Ele dentro dos projetos, dos produtos que ele constrói, para além das colunas, tem também uns amplificadores, uns OTL, sim, que não têm precisamente os transformadores de saída. Sim. Vocês, o que é que têm a dizer sobre isso? Se é que têm alguma coisa a dizer sobre isso. É interessante? Não é interessante? Nós já vimos uns a tocar, toca bem. Quase 20 válvulas. Sim, nós vimos uns gigantes que aqueciam uma sala. Epá, não sei, eu acho. Mas os deles não, desculpa interromper, os deles não são assim tão grandes, estamos a falar de projetos um bocado mais pequenos. Pois, eu não conheço. Ok, interessante. Não conheço, mas também não fiquei impressionado com aqueles que ouvimos. Nós já ouvimos uns quantos e não me impressionou. Quem os gosta e quem gosta deles e quem os tem louva muito, elogia muito a linearidade deles também, não é? Porque por não terem precisamente aquele andar de transformação de saída. Era só uma curiosidade. Mas agora eu só ia dizer uma coisa. Diz, força Luís, claro. Os transformadores são a melhor coisa que os amplificadores podem ter. Ok. Elabora, por favor. Se olhar para os circuitos antigos, todos eles tinham um transformador à entrada, todos eles tinham um transformador entre o andar de pré-amplificação e o de amplificação. Eu inclusivamente fiz que é utilizando um esquema de um senhor também japonês. Eu já mostrei ao Fernando. E que não tem condensadores no sinal, que é muito interessante. É um 300B, não tem, em termos de potência, tem menos de 3 ou 4 vezes menos do que isto, mas de facto só tem transformadores. Aquilo olha-se para aquilo, transformadores de alimentação, os choques, transformadores interstates entre os estádios e os transformadores de saída, portanto aquilo. E o transformador é uma peça muito interessante porque é passiva, quer dizer, é ativa no funcionamento, não é? Porque uma pessoa ou pode ser passiva, pode ser de 1 para 1, ou pode amplificar, no caso aquilo é 1 para 1, portanto não há, mas há uma separação de estágios e pronto, e há uma limpeza em termos de som, não há nenhum componente ativo, porque qualquer válvula, por muito queiramos, ela tem que ser alimentada e portanto se a alimentação não for muito limpa, há tendência para existir o ruído. Com transformadores isso não acontece. E dentro da leitura quase doutrinal da AudioNote, o transformador, assim como elementos resistivos, não introduzem alteração no espaço temporal. Portanto, não introduzem atraso no sinal. E isso é mais relevante em circuitos com feedback, circuito de feedback fechado, em que o sinal é realimentado por um circuito onde potencialmente poderá haver atraso por um condensador.
E o transformador não altera em nada o espaço temporal. Mas para um transformador não colorir colorizar o sinal de forma forte, tem que ter bastante qualidade. Pois. E isso é que, pronto, e infelizmente um transformador bom é caro, porque é muito gasto em material e técnicas de enrolamento proprietárias. Acho que há poucos fabricantes de transformadores de qualidade, porque cada um tem o seu segredo e as suas ferramentas, as suas técnicas, e não as partilha. Por falar em técnicas, queria voltar um pouco atrás aqui no vosso percurso, ou no teu, Miguel, em particular, porque o que me chamou a atenção e que eu me lembrei, pelo qual eu me lembrei de lançar o desafio, foi porque eu vi uns planos que tu fizeste, tu criaste em 3D do amplificador. E eu olhei para aquilo a primeira vez e fiquei assim bastante surpreendido. Aqui está aqui uma coisa muito bem feita. Agora deixa ver como é que isto como é que toca, e deixa ver. Eu tinha visto só as simulações 3D. E ainda não tinha visto, obviamente, o produto acabado, e portanto queria ver até que ponto é que ficava parecido. Não era só fogo de artifício, depois não dava em nada. Fala-nos um pouco sobre isso, porque tu tiveste, tanto quanto entendi numa outra oportunidade que falámos, tiveste a aprender a modelar em 3D, não foi? Sim, no início da pandemia. Portanto, antes da pandemia eu não sabia modelar 3D. Mas já tinha algumas ferramentas no caso uma CNC, que é uma fresa controlada por computador, porque eu sabia que um dia havia de aprender a trabalhar com ela, ainda não sabia. Esse era o outro ponto que eu ia mencionar, quer dizer, tens acesso a ferramentas neste teu hobby, para desenvolveres este teu hobby. Sim. Tens acesso a maquinaria que, à partida, a maior parte das pessoas não... E já vamos lá ver a salinha da confusão, está lá. Ok. Está impróprio para consumo. Estamos a falar de máquinas que permitem fazer coisas com uma precisão incrível, não é? Sim, na casa das centenas na centésima de milímetro. A precisão de centésima de milímetro. Ok. Sim. E tu depois, para além disso tudo, que isto é uma questão que às vezes é um bocado relativizada pelos amantes do faça você mesmo, que é o design final. Tens alguma preocupação com isso, não é? Tenho, porque eu acho que eu não quero fazer uma coisa para ela morrer. Às vezes, se eu vou gastar tempo, dinheiro em alguma coisa, quero que seja uma coisa que daqui a 50 anos, descendentes, ou familiares, amigos, ouvintes do podcast, ouvintes, exato, consigam rever, e ainda faça sentido, e eu quero fazer coisas intemporais. Então, mas explica-nos um bocadinho esse percurso entre o teres modelado, ou teres aprendido a trabalhar com um programa de 3D, o modelares o objeto e a produção do objeto em si. Ok. Bom, no início da pandemia, eu, como muitos portugueses, ficaram preocupados com as notícias alarmantes do vírus. E dentro daquilo que eu fazia, que era como hobby na altura, que era microcontroladores e projetos de eletrónica virado mais para a parte digital e controlação mecânica bom, tudo e mais uma coisa. E decidi juntar-me a uma equipa que estava a ser formada em Cascais, que era, depois teve o nome de Air Portugal, em fazer um ventilador invasivo com peças facilmente obtidas no mercado, e era uma equipa multidisciplinar com médicos, com investigadores da Fundação Carlos Gulbenkian, professores catedráticos do técnico, eu que era um operário de SAPA que estava lá a bater código e a ligar coisas. E
E também na equipa multidisciplinar havia pessoas com uma forte componente de fabricação 3D, baseada em desenho 3D, sabiam modelar e sabiam fabricar depois as peças. E na empresa onde nos juntámos todos, havia também máquinas semelhantes às que eu tenho aqui, e lá consegui ver de uma ponta à outra o processo de fabricação. Pronto, tornei-me amigo dessas pessoas, aprendi com elas a fazer o que elas fazem, e quando me juntei e sabia que queria aplicar essas técnicas no hobby do Wi-Fi, o primeiro foi o plinto do Lenco, que é o plinto do meu giradiscos. Fui ali a um fornecedor de madeiras em Sintra comprar uma placa em bruto de mogno, por tudo e meia, que eles tinham lá já para despachar, e cortar aquilo em fatias e fazer o plinto. Ainda tenho lá montes desse mogno, e a frente do Ongaku também é feita com esse mogno. E depois estive baseado no desenho original do Ongaku do Kondo. Chegar a um desenho que fosse único para mim, que não fosse totalmente um plágio ao desenho do Ongaku, fosse mais uma homenagem ao Ongaku. Portanto, em vez de dizer, podem dizer, é um clone, eu digo que é uma homenagem, não é um clone. Ok. Digamos, está na perspectiva do primeiro. Tinha as válvulas todas de fora, certificação, isso aqui, porque as válvulas são bonitas para se ver. E não poupámos em nada em termos de escolha de materiais. Já tínhamos, aproveitei que o Luís já tinha feito muitas experiências com demasiados componentes, de experimentar o que é que era melhor. E também imagino que o design exterior seja de alguma forma condicionado pelo próprio layout do circuito e pela forma como as válvulas estão posicionadas face aos transformadores, etc. Não propriamente, porque digamos que o circuito ali está todo nas válvulas para amplificação. O resto são fios. Portanto, é ali aquela zona que eu depois desenhei para ficar com... Já é para a terceira ou quarta vez que eu estou a desenhar esse circuito, porque o circuito é tão simples que pouco e pouco vamos melhorando as coisas. E portanto foi isso que foi feito. Não condiciona muito, mas separa. É separar os andares de amplificação com amplificação. Pegando no circuito, recordo-me de me teres mencionado de outra vez que também falámos que o circuito não estava exatamente isento de erros. Uhum. O circuito disponibilizado, mas foi o circuito disponibilizado pelo próprio senhor Kondo? Não sabemos se intencionalmente ou não, mas tem pequenos erros. Como é que detectaram esses erros? Quando eu liguei a primeira vez, trial and error. A primeira vez que liguei aquilo, foste tu, Luís? Foi, claro. Isto é uma coisa uma história de há 30 anos, ele já resolveu esse problema há 30 anos. Depois percebi, não é? Fala-nos um pouco sobre isso. Não, foi uma coisa muito simples, liguei aquilo e a placa da válvula, da 211, começou a ficar vermelha. Percebi que havia qualquer coisa que estava errada, não é? Fui olhar o circuito e depois percebi que havia um condensador que estava no esquema virado ao contrário. Tinha que alimentar uma tensão negativa e estava a alimentar uma positiva, para todos os efeitos. Pronto, okay. E a razão foi... Mas pronto, isso levou-me umas horas a perceber, porque eu ainda estava também... era um embrião ainda nesta coisa das válvulas. Hoje em dia brinco com elas, brinco aqui com isto tudo, mas quer dizer, foi na altura foi um erro que ainda... Foi um erro que eu percebi que havia um erro. Okay. Não é? Porque qualquer aventura com este circuito implica brincar com 1000 volts. Pois. E fazer buracos nas mãos. Pois. Não fiz. Quem avisa que teu amigo eu avisei, tem cuidado. Pumbas. Um dia, olha, fiz um furo no dedo. Pois. E no seguimento do projeto e do bem-sucedido, que imagino que seja, vocês pensaram alguma vez em comercializar o... Já falamos. Já?
Mas estamos sempre condicionados com o circuito do nós não conseguimos. Se calhar estou-me a adiantar. O que eu deveria se calhar perguntar antes era, vocês têm noção, ou melhor, Miguel, tens noção de em quanto ficou o teu projeto? Tenho. Tens isso, Tenho. Tens ideia? Posso dizer depois da entrevista tenho pudor, mas... Ok. Eu dei-lhe um valor na altura quando ele diz quer construir um igual, está bem? Então, mas pronto, então fazemos ao contrário. Imaginando que era possível industrializar entre aspas, isto, ou fazer umas pequenas séries, ok? E dessa forma otimizar a aquisição de materiais e criar quase que uma mini linha de montagem, pronto, e de standardizar as coisas, porque uma coisa é uma pessoa fazer um projeto one-off, e outro é, pegar naquilo e aquilo ser uma matriz para, não estou a dizer 100 equipamentos, estou a dizer para 5 ou 10, ok? Imaginando isso, por quanto é que poderia ficar? Isso não se pode dizer. O custo. Não a venda. Não estou a dizer o custo dos materiais. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia. A venda depois depende de qual é a margem que se quer lá pôr, impostos e taxas e whatever. Mas só para os nossos ouvintes terem uma ideia de quanto é que poderia custar um projeto destes. Com este nível de... Provavelmente vão desistir logo, mas... Com este nível de qualidade estamos a falar de optimizado por volta dos 4.000, entre os 4.000 e os 5.000 euros. Entre os 4.000 e os 6.000 euros. Custo. Estamos a falar de custo. Porque depois temos que ver que tipo de válvulas é que são usadas. Estamos a falar de custo de materiais, não estamos a falar de custo de mão de obra, não estamos a falar de custo do projeto. Sim, exato. Ok? Sim. Pronto. Sim. Isto tudo cobra caro. Certo. Comparando com 100, 120 mil euros do original versus... Obviamente. Eu poderia imaginar que com uma pequena linha de montagem, eu não, juro que eu não estou a dizer isto porque quero ser vosso sócio numa eventual produção disto, mas eu imagino que, por exemplo, se poderia facilmente, o facilmente é sempre entre aspas, mas há claramente um mercado não sei. Para este tipo de equipamentos. Se eles estão à venda nas lojas por mais de 100 mil euros, certamente que há um mercado para isto. Que eu consigo imaginar que perante perante um custo de material da ordem de grandeza que vocês disseram, pondo, obviamente, mão de obra em cima, pondo uma margem, coisa, eu consigo imaginar vender-se um equipamento destes por 20 mil euros e toda a gente ficar contente. Quem o vende e quem o compra. É possível. Por exemplo. Sim, mas há aqui um pequeno detalhe. Agora, mas era o que eu ia dizer. Agora, eu não sei se ao disponibilizar o circuito, mas o circuito pode não ser vosso, mas não significa que alguém o tenha patenteado. Porque eu não sei sequer se isso é uma coisa patenteável. Provavelmente não está patenteado. Quer dizer, patenteável é. Agora, também tem um período. Agora, a questão toda é o ser usado e o ser usado comercialmente. Isso já são as coisas diferentes, jurídicas que e nós temos aquela coisa que é há uma linha términe entre o trabalho e o hobby. Certo. E trazer o trabalho para o hobby, se calhar, é estragar o hobby. Certo. E também há esse risco. Isto é uma coisa que nós damos muito valor. E é tipo, eu, se calhar, se fosse parceiro comercial do Luís, se calhar chateava-me com ele. Eu não quero chatear com o Luís. Isto não invalida que não desaparecesse aqui alguém e dizer, olha, eu gostava de ter um amplificador igual a este e que uma pessoa pudesse fazer. Isso é uma coisa. Claro. Porque entrava na linha do hobby. Agora, dizer, olha, eu tenho estes amplificadores para vender ao público, isso não. Isso é coisa que eu também não faria, porque certo. Eu gosto
de ouvir música, não é só, eu gosto de os fazer, mas para os ouvir depois. Okay. E outra coisa que eu acho que também era interessante perceber, vocês fizeram alguma concessão em termos de aquisição de material? Tiveram não, se calhar vamos por este caminho, ou escolher este componente, porque este componente, tiveram de fazer esse tipo de concessões? Imagino que sim. Houve um que foi impossível fugir. Não é impossível, mas não era absurdo não fugir, que era os transformadores de prata. Os transformadores de prata... Sim, esses tivemos de fugir, não é? 7 pés. Pronto, porque tudo o resto é prata. Ok. Os transformadores são de cobre? São de cobre. São de cobre, mas são uns de cobre excepcionais da Tango. Ok. Bom, mas mesmo assim não são baratos. É assim, aquilo que eu vou dizer não é tê-los ouvido um ao lado do outro, mas é assim, de facto, não acredito que este amplificador toque só 10% da qualidade do outro. Não sei se percebem aquilo que estou a dizer. Ok. Não, a diferença está... Porque ele custa 10% do outro. Certo? Não chega a custar 10% do outro, custa menos. Quer dizer, se contabilizarmos o vosso trabalho... Sim, está bem. Que tem que ser contabilizado. Claro. Mas, e portanto, acho que aí é a grande... aquilo em que uma pessoa se pode segurar, porque a qualidade está lá. É óbvio que há de haver diferenças, mas não acredito que elas sejam tão pesadas. No cômodo final, não é? Não, e nós, quando fomos à última noite, em que já tínhamos o Ongaco refinado, havia só um problema de noise floor, que foi entretanto resolvido. Sim. O caráter essencial do Ongaco estava aqui. Se tivermos de falar em percentagens, estamos a falar de uma diferença de 10% entre este e o outro. Não estamos a falar de uma diferença de 90%, nem de 50%. Que é muito em áudio, mas a este nível já não é tanto. Ok. Mas esse ponto é interessante que mencionavas, Miguel. Tiveram um problema ali com noise floor? E como é que o resolveram? Bom, nós estávamos a seguir... Tiveram mais problemas para além desse? Desculpa. Não. Ok. O noise floor não era aparente com as 802, porque as 802 não eram tão sensíveis como estas, mas quando eu comprei as Avantgarde foi totalmente aparente. Bom, e a ida à Ultimate foi importante porque o Luís não acreditava que o Ongaco original não tivesse o mesmo noise floor, porque estávamos a seguir o mesmo diagrama. Bom, não, tu não acreditavas. Tu tiveste muita resistência. Não, mas de facto havia ali uma questão, que eram as colunas, eram os 16 ohms, tudo aquilo muda isso. Pronto, mas continua. Mas havia um... Nós estávamos a ouvir um Ongaco na Ultimate, que era a quarta versão. E a quarta versão, o diagrama não é público. Nós eu, entretanto, travei conhecimento amizade com pessoas que possuem, com conhecimentos técnicos e que possuem o Ongaco, a quarta versão, e que tiveram a amabilidade de nos enviar fotografias da barriga do... Só para esclarecer, o vosso projeto é feito com base no diagrama da primeira versão? Não. Terceira. Ok. A terceira. Não, e entretanto, a diferença da terceira para a quarta, daquilo que conseguimos ver, ponto 1 é a retificação dos filamentos das válvulas de NC11, que em vez delas estarem a receber... Mas a terceira já tem, o nosso já tem a retificação. Eu é que não usava a retificação porque não precisava, pois, com a sensibilidade das colunas. Com os Electa com 86 dB novos, não só havia. Era por aí. Isto só tem a ver com a retificação dos filamentos das válvulas 211. Estamos a falar de 10 amperes, de 10 volts com 3,25 amperes, é muita coisa. Ok. E quando mandámos fazer o transformador para este, já o mandámos fazer preparado para ser retificado. Pronto, em linguagem comum, ele levava corrente alterna, portanto ouvia-se o RAM dos 50 Hz. Certo. Que era modulado o que se ouve nos motores dos giradiscos às vezes, não é? Sim. Okay. E isso era audível, era para aí 15 mV de RAM.
Assim, Numas colunas tão sensíveis quanto estas, com 107 decibéis, são um amplificador de tudo, não é? Eu estava no sofá, estava na cozinha e ouvia em momentos de silêncio da música. É muito desagradável. E como é que isso foi resolvido por vós? Pronto, era tão simples como os filamentos, portanto, a parte que ilumina as válvulas das 211, em vez de levarem com corrente alterna, levarem com corrente contínua. Pronto, em vez de ser uma onda sinusoidal, é uma onda, é uma linha. Uma linha. Pronto, Okay. Aí não há esse barulho, não é muito O lá. Miguel utilizou uns módulos da Templabs Que são os holandeses. e eu fui simplesmente fazer aquilo que o Conde fez, que foi retificar normalmente a tensão. Mais nada. Pronto, e as coisas desapareceram tanto de um lado como do outro. Pois. Estamos praticamente no fim, e sendo assim, acho que terminávamos da mesma forma que terminamos a maior parte. Com a pergunta da praxe. Exato, a pergunta da praxe. Eu acho que nunca ouvi um até ao fim. Qual é que é a Não, Por causa de sei qual é a pergunta. muito obrigado. Foi apanhado agora. Exato. Miguel foi apanhado. Força. Não, é mesmo só tentarmos saber, e aqui o Luís tem dito várias vezes, e disse várias vezes aqui ao longo do podcast, que tudo isto para ele começou porque gosta muito de música, e gostávamos de saber qual é que é o vosso disco preferido. Começo ali pelo Miguel e depois terminamos aqui pelo Luís. Depende da altura do ano. Depende da altura. Não, isto vai mudando, não há Mas um disco. um dos... Agora Não sai da cabeça. Há sempre um que não sai da cabeça. Há um que eu não. Isto vai soar mal. Disco, música. Isto vai ficar para todo o sempre. Mas é o meu dirty pleasure. Mas é o teu. Pá, pronto, eu sei. Tu vais ter uma coisa muito mais eclética. Mas eu volto sempre àquele disco e levo na cabeça pelos meus amigos para voltar. Que é o primeiro disco dos Enigma. É aquele. Isso é genial. Isso é Pá, eu genial. adoro esse disco. Isso é genial. Lembro-me perfeitamente desse disco. Pá, Já não ouço há muitos anos, mas lembro Mas perfeitamente. excelente gravação. Epá, é Sinal. fabuloso. Aquilo, eu vibro com aquilo. Mas o Miguel procura muito isso nos discos. Por isso é que eu às vezes discordo daquilo que ele está a ouvir. Porque haveria outras coisas nele para eu poder procurar o mesmo, mas com outro tipo de qualidade. Opa, eu só podemos agradecer a sinceridade, porque a maior parte das pessoas que conhecemos acho que teriam. Não teriam coragem. Não teriam coragem. Eu aquilo que vou dizer parece um lugar comum, mas eu teria vários para dizer. Mas é assim, eu fui habituado a passar tardes deitado no sofá com 13, 14 anos a ouvir o Rama Gama dos Pink Floyd. Pronto, Ok. só para perceberem. Portanto, é um grupo que eu acompanhei desde aí, porque o meu irmão era uma pessoa também bastante interessada em música e, portanto, isso é óbvio que também foi transferido para mim. E um dos álbuns que eu realmente gosto mais de ouvir dos Pink Floyd é o Ratamat Mother. Acho que é um álbum que tem muita coisa lá. A sinfónica. Ainda com o Sid Barrett. Não, já não estava lá. Já não? Ok. E é um álbum que eu ainda ontem estava a ouvir no carro. Portanto, é uma coisa que tem aquele tempo todo e eu continuo a ouvir porque eu acho que aquilo, todo o álbum em si é uma peça de arte. Depois nasceram outras coisas deles um pouco mais, enfim, comerciais, entre aspas, mas de muita qualidade na mesma, mas é um grupo que eu sempre gostei muito. Mas depois, quer dizer, depois tenho uma vasta, em termos de hoje trouxe uma gravação do Miles Davis em Viena ao vivo, que é uma coisa incrível, de 1991. Enfim, eu tenho um leque muito grande. Obrigado. Acho que é isso. Vamos a seguir ouvir. E se calhar fazemos uma gravação para os nossos ouvintes. Logo vemos, se eles merecem. Miguel, Luís, muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos, foi muito engraçado. Muito obrigado.